Bora estudar a invasão Dias Gomes. Vou começar aqui com uma perguntinha para vocês. Na opinião de vocês, qual é o maior dramaturgo da história do teatro brasileiro? Nelson Rodrigues? Augusto Boal? Ariano Suassuna? Plínio Marcos? Martins Pena? Arthur Azevedo? Para mim, Dias Gomes. E eu vou explicar o porquê antes de começar a falar sobre a peça, essa peça importantíssima chamada A Invasão. Ai, minha cabeça, tô ficando velho, gente, eu tô esquecendo de coisas básicas. Então vamos lá. Vamos lá. Eu já falei isso em alguns vídeos, que a literatura, assim como outras áreas, ela passou por um processo aí de uma espécie de elitização, né? A mídia contribui para isso, alguns intelectuais contribuem para isso, de colocar algo que você não pode, né? Você tentar rebaixar alguém, né? Não dar o devido valor. Isso já aconteceu com Lima Barreto, por exemplo. Lígia Fagundes Telles. São pessoas que elas incomodam, elas trabalham temas ali que incomodam o sistema. E o Dias Gomes foi mais um desses. Eu acho incrível como o Dias Gomes, ele não é tão lembrado como é o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues, ele tem, né, algumas coisas ali como a imoralidade nas suas peças. Mas talvez por não incomodar a ditadura, por se declarar de direita, por se declarar conservador, né, se tenha colocado, eu não estou falando que o Nelson Rodrigues não é importante, ele é muito importante, num lugar ali que o Dias Gomes é colocado para baixo. E eu vejo o Dias Gomes acima, e vou explicar o porquê daqui a pouco. Inclusive tem uma entrevista muito legal do Dias Gomes no Roda Viva, já há um bom tempo, em que o Dias Gomes questiona isso, né, no tempo da ditadura, por que as peças dele eram censuradas e era colocado como imoralidade. E ele até questionou, né, uma vez, por que as minhas peças são censuradas, as peças do Nelson Rodrigues, que também tem imoralidade, até muito mais, digamos assim, muito mais mesmo, não são. Porque você, além de moral, é subversivo. Então, ele era considerado subversivo, Dias Gomes. Dias Gomes foi considerado marxista lá na década de 30, nas suas primeiras peças, sem nunca ter lido Marx. É curioso isso, né? E a gente vê hoje isso acontecendo, né? As pessoas te acusam. Marxista não é acusar, para mim é até um elogio falar que é marxista, mas as pessoas, quando falam isso, falam te acusando. Você é marxista, né? E às vezes a pessoa nunca leu Marx, porque isso é meio que, né? É meio, né, que da cabeça da pessoa que já nasce com aquilo. Tipo, nasce, mas ela desenvolve aquilo de pensar, né? De pensar no comum, na comunidade, de pensar no trabalhador. Então, obviamente, ele não precisa ler Marx para brigar pelo trabalhador, para entender, né, de que lado você está. Não vou me alongar muito nisso, não. Então, vamos lá à peça. Então, para mim, a importância é essa. Tá. E, né, sobre também mais a importância, então vamos lá. Eu já ia me esquecendo de falar. Então vamos lá. Em 1959, o Dias Gomes escreve O Pagador de Promessas.
Pagador de Promessas depois, né, através do Anselmo Duarte, vai para o cinema. É o primeiro e único filme até hoje, né, a receber a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Foi o primeiro filme brasileiro a concorrer ao Oscar. Tá? Então, olha a importância aí, tá, de uma peça do Dias Gomes, que tem um tema ali, não vamos falar sobre isso agora, mas tem um tema muito interessante. E essa sequência ali de peças, a partir de O Pagador de Promessas do Dias Gomes, ela é muito interessante. Por quê? Porque o Dias Gomes escreve em 59 O Pagador de Promessas, em 60 A Invasão, que é o trecho que é o romance que nós vamos analisar aqui. O romance não, gente, a peça, é a peça que nós vamos analisar aqui. Depois, em 61, escreve A Revolução dos Beatos, que é outra peça muito importante. Em 62, escreve Odorico Bem Amado, ou Os Mistérios do Amor e da Morte. Em 63, ele escreve O Berço do Herói, que é censurada, é uma peça censurada, os militares não deixam. E ele começa a ter muito problema com isso. O Berço do Herói, inclusive, depois ele transforma em uma novela, em 75, se eu não me engano. Também é censurada, e essa novela só consegue ir ao ar em 1985 com o nome de Roque Santeiro. Não, 85 não, é 85. Com o nome de Roque Santeiro, depois que acaba a ditadura militar. Ele foi criador de personagens, né, assim, icônicos. O Dorico Paraguaçu, Zeca Diabo, tá? Então, personagens ali que nós crescemos, pelo menos da minha geração, crescemos com isso. As peças dele já começam a ser censuradas pela ditadura, por né, o verem como uma pessoa subversiva. E ele acaba indo para a televisão, lá na televisão, e ele conta que ele já passou na televisão antes, mas ele sempre escrevia, né, sob pseudônimos. E ali ele começa a escrever, e na televisão também o sucesso é estrondoso. Ó, olha as novelas, né? O Bem Amado, né, inspirado nas suas peças. Roque Santeiro, que depois acabou, né, em 75, mas foi regravada em 85, 10 anos depois. Estrondoso sucesso. Saramandaia, né, que misturava o realismo fantástico, o Espigão, Mandala. Tá? E ele foi casado com Jeanette Claire, também uma outra importantíssima escritora, né, autora, uma dramaturga também. Escreveu muito, mas a Jeanette Claire já escreveu muito mais para novelas, tá? Para a televisão. Então, esse é o Dias Gomes. Importantíssimo. Eu falei de todas as peças do Dias Gomes, eu esqueci de falar alguma importante. Com certeza devo ter esquecido. Tá? Vou dar uma passadinha aqui, mas com certeza eu esqueci de alguma peça. Eu falei do Santo Inquérito, eu não falei do Santo Inquérito. O Santo Inquérito também é uma peça fenomenal, tá? Fenomenal, que vai contar sobre a história do Brasil do passado. Não sei se eu tinha falado, se eu falei, desconsidera aqui. Então vamos lá para a peça A Invasão. A Invasão é uma peça em 3 atos e 5 quadros, né? Nós temos quadros ali dentro dos atos, né? Como se fossem cenas diferentes dentro ali dos atos. Temos vários personagens, né? Alguns personagens principais: Bené, Isabel, Lula, Bola 7, Justino, Santa, tá? Tonho, Rita, Profeta, né? Temos alguns tiras, Mané Gorila. Então nós temos ali... Pessoal, essa é uma obra de crítica social, principalmente a condição de moradia das pessoas mais pobres. Então essas pessoas mais pobres que elas não têm acesso à moradia e elas são obrigadas, né, a irem para lá e para cá, se virar como elas podem ali. O primeiro ato ele já começa com as pessoas ocupando um prédio, né? Então estão várias pessoas ali ocupando um prédio. Bené, tá? Isabel e Lula, né? Uma família ali, o Lula, filho do Bené. Eles entram naquele prédio e eles começam com aquele medo, né? E aí quando eles entram já tem outras pessoas ali dentro. Por quê? Porque houve uma enchente, aquela enchente acabou levando os barracos deles, eles não têm onde morar, então eles vão para aquele prédio, eles vão ocupar aquele prédio
que está ali abandonado, né? Um prédio que está abandonado e eles vão ali. E ali já está, né, também Bola 7, Lindalva, que Bola 7 é um cara que ele sonha em ser um compositor famoso. Ele, né, faz sambas e aí também já trata de um outro tema, a pessoa que escreve, mas vende para um compositor por um preço barato e o cara estoura e ele não tem lucro nenhum, ele já fez isso, só que agora ele está guardando um samba para estourar. E ali também nós temos a família de Justino, que é um cara que veio do Nordeste, está ali, tem a sua filha Malu, a sua esposa Santa, né, o seu filho Tônio e a sua filha Rita. Rita. Eles estão por ali e nessa família tem um bebê também. E esse bebê, logo que eles ocupam o lugar, um bebê ali que não tem ali, fraquíssimo quando chega, acaba morrendo já no dia seguinte. E ele morre no momento da invasão, da invasão da polícia para tirá-los de lá. E eles falam, não, nós não vamos sair agora porque esse bebê morreu, nós vamos respeitar isso. A polícia recua. Então, observem aqui, já colocando para nós, o Dias Gomes, a importância da organização, tá, do povo. A organização dos pobres. O povo unido jamais será vencido. El pueblo unido jamais será vencido, né? Então, vamos lá. Bené foi um jogador de razoável sucesso no passado, mas que não ganhou dinheiro. E ele coloca para o filho, Lula, toda aquela esperança dele. Lula não gosta de jogar futebol, Lula trabalha em uma fábrica. Lula não se vê tão bom como o pai pensa que ele é. E vai ter um jogo, o pai quer que o Lula vá jogar, o Lula não quer ir, tá? Porque nesse jogo vai um olheiro do Flamengo, então o pai quer que o olheiro veja o Lula jogando. E o Lula fala, pô, mas o cara lá é melhor do que eu. A Lula acaba indo lá, mas, né, o outro jogador entra no lugar e o Bené chega em casa puto da vida. Né, porque o filho não deu a vaga para o outro e o outro vai treinar no Flamengo. Depois nós temos um outro momento também de um outro jogo lá em que o Lula, o Bené reconhece que o Lula se esforçou, mas ele vê mesmo que o filho não é tão bom quanto ele imagina. Malu e Lula começam a engatilhar ali um romance. Lula desgostar de Malu, Malu é uma moça bonita, só é uma moça sofrida que veio lá do Nordeste. E a Malu fala que quando eles vieram do Nordeste, o coronel lá ofereceu para ela ficar, ofereceu uma grana e ela recusou. E ela fala que ela se arrepende disso. E ela fala que ela não quer nada com o Lula, porque o Lula só quer transar com ela e depois não vai querer mais nada porque todo homem é igual. Eles estão ali naquela sai, não sai, fica, resiste, né, ali naquela invasão, naquela ocupação. E há um cara chamado Mané Gorila. E aqui já mostra isso, as pessoas que exploram quem está numa situação de vulnerabilidade. E esse cara é o Mané Gorila. O Mané Gorila era o cara que arrumava umas tábuas lá no morro, que nem era dono do terreno, e alugava, ele cobrava aluguel de algo que ele não era dono. E ele vai lá para cobrar isso. Logo em seguida, ele volta com um cara que ele faz, né, que é o cara que ele começa a fazer campanha, tá? O deputado em que ele começa a fazer campanha. Pessoal, não vou seguir aqui os atos todos certinhos, tá? Porque daí eu acho que fica a história mais amarrada. Então eu vou contando ela mais livremente aqui para vocês. Eu esqueci de falar, preciso falar nisso antes, que o Justino, a filha, a Rita, a mais nova, e a mulher, elas saem para tentar arrumar alguma coisa, elas acabam pedindo esmola e ele não quer aceitar isso, mas é o único alimento que eles vão ter. Tá? Isso é bem marcado, que o Justino não quer aceitar esmolas. E também, preciso falar isso antes, que o Lula, né, e observe o nome, Lula, tá? Lula lá lutando pelos pobres lá no passado. O Lula, ele quer arrumar um emprego para Malu na fábrica. E ele fala isso, que ele vai tentar arrumar.
E ele fica lá tentando arrumar um emprego. Lula é um cara que não tem estudo, pobre, mas ele tem essa consciência. E ele tem um amigo chamado Rafael. Esse sim é um cara mais culto, é um cara que lê. O Lula tem tudo, assim, na cabeça dele, pela união dos trabalhadores, só que não consegue argumentar. Ele não tem o convencimento, porque ele não tem leitura, porque ele não tem estudo. Então tudo ele fala assim. Se o Rafael tivesse aqui, o Rafael te explicava. E ele tem uma admiração por esse amigo Rafael, que é um cara mais estudado, que é um cara que já leu Marx, é um cara que tem assim a teoria ali e sabe ter o convencimento. Eles estão ali, logo depois que o bebê morreu, e chega o gorila, o Mané Gorila lá, falando sobre... O Mané Gorila fala que está sabendo que eles vão ser, né... A polícia vai voltar naquele dia e vai despejá-los dali. Só fala isso e sai. À tarde chega a polícia. Chegam os policiais, lá um comissário e dois tiras, falando para eles se retirarem. No meio da ação, aparece o deputado Deodato. Agora sim que aparece o deputado Deodato. E o Mané Gorila. E o gorila. E eles chegam ali, né? Depois nós percebemos que eles fazem um teatro. Eles pagaram para a polícia ir lá, fazer de conta, e como se o Deodato agora chegasse como um salvador. E alguns começam a aplaudir, né? Olha o deputado, o que o deputado fez por nós. Não fez nada, só queria os votos. Mas o Lula não se convence. O Lula é o bola 7, ele fica olhando ali, principalmente o Lula, ele não se convence. Tá? O Lula não cai nessa. Ele sabe que o deputado não faz nada por eles. E nisso, já o Mané Galinha, como vocês vão ficar por aqui agora, que o deputado protegeu vocês, eu vou arrumar umas tábuas para vocês e vocês vão começar a pagar o aluguel para mim. Veja que o gorila, novamente, ele começa a explorar, né, os pobres. Deodato, a hora que sai, ele repara na beleza de Malu, entrega um cartão para ela e fala para ela procurar um emprego para ele. Malu começa... Nossa, olha os pássaros aqui em cima. Eles vêm aqui no telhado e ficam... Espero que não atrapalhe muito. Vamos lá, tira um pouquinho minha atenção. Então o Deodato vai lá, deixa um cartão e a Malu vai procurar. Malu passa a ser amante do deputado. Ele arruma uma casa para ela, ela passa a viver lá e ele passa a sustentá-la. Tá? Entenderam, né? Ela passa a ser amante dele. Malu, o pai descobre, né? Um tempo Malu vai para casa, chega lá, o pai descobre, o pai não quer aceitar, mas a mãe fala, não, é a forma dela, ela não vai morrer, né? Então observem isso, você ter que se prostituir para você ter uma vida mais digna. Depois chegam as eleições, ele perde, ele também enjoa da Malu, manda a Malu, né, caçar sapo ali. O Rafael, que é o amigo do Lula, passa a ser procurado pela polícia. Só que antes disso ele faz um abaixo-assinado ali com todos os moradores e leva para um juiz. Tá? Ele leva para um juiz e eles ficam naquela ansiedade que vai sair daquele resultado, que vai sair daquele resultado. Há algumas brigas, principalmente entre o pai do Lula e o Lula, tá? Referente ao Bené e o Lula, referente ao Rafael, porque o pai é contra isso. O pai defende o deputado, porque o deputado também arrumou um empreguinho para o pai lá de lavar o carro. Então, ou seja, aí a gente vê bem claro, pessoal, assim, ó, os que estão do lado do trabalhador, os pobres, os que têm consciência de classe e vão lutar pelo trabalhador, os que se deixam vender e passam para o lado do opressor, ajudam a oprimir, e os que não têm uma consciência e ficam ali no meio. Justino está juntando dinheiro porque ele quer voltar para o Nordeste, mas a filha Malu já disse que não vai, e os filhos também estão ali naquela de que não querem ir. E com isso, o gorila, ele sempre vai tentar tirar dinheiro, porque ele sabe que o Justino está juntando dinheiro, ele sempre vai tentar tirar dinheiro do Justino.
Lá no final, eu esqueci de falar da figura do profeta. Entre eles, tem um cara chamado profeta, tá? Que é uma espécie de beato que está ali entre eles. Mas que não tem, claro que é importante para a peça, o personagem, mas ele não tem tanta, né, importância assim. Profeta, na verdade, ele é preso lá no final, porque eles vão procurar o Rafael, o profeta sabe que não é, e eles acabam levando o profeta. Isso é para vocês, na minha visão nessa peça foi colocado ali da seguinte forma, tá? Não interessa quem você é, se você é um padre, se você é um profeta, se você é um pastor, quem você é. Nessa hora, se você está com eles, você vai também ser levado junto, você vai ser colocado, tá, junto a eles. Justino, enfim, compra a sua passagem, vai voltar para o Nordeste. Só que ele sabe que se o gorila for ali, o gorila vai querer cobrar o mês do aluguel e ele não vai mais conseguir ir. Então ele junta tudo, vai lá e compra e quer meio que fugir. E ele compra a passagem dele. O filho Tônio fala que não vai mais. Dele, da esposa e da filha Rita, da filha mais nova. Mas a filha também sai, volta, diz que arrumou um emprego numa casa de família, vai trabalhar numa casa de família, o que é mentira, só para ela ficar. Depois ela acaba ficando com a Malu e o filho também vai acabar ficando por ali. A peça acaba com eles comemorando, porque o juiz dá o ganho de causa para eles, que eles podem ficar ali através do Rafael. O Rafael é muito importante, então observe a união, eles assinaram a união deles, né? O Lula comemora. Naquele momento em que estão todos ali, né, naquela alegria, chega também o Mané Gorila. E o Mané Gorila não quer deixar escapar. E ele vai falar com o Tônio: cadê o seu pai? Ele está me devendo. Meu pai já saiu. E ele não quer deixar. Preciso falar antes que a Malu tem aquela conversa com a Rita. E a Rita vai ficar com a Malu. E o Lula tem uma conversa com a Malu também. Ele sabe tudo que a Malu fez, mas mesmo assim ele quer ficar com a Malu. Só que a Malu fala que agora já é tarde, que a Malu não tem como sair dessa vida. Então nós ficamos ali, né, imaginando que a Malu agora ela vai se prostituir, continuar a vida se prostituindo, e esse será o caminho da Rita, irmã mais nova, dá a entender isso também ali na peça. O Tônio quer impedir, o Tônio fala: não, eu te pago o que meu pai está devendo, só que eu não tenho dinheiro agora, mas eu vou te pagar. Não, eu não vou impedir, porque eu estou sendo roubado 2 vezes. O cara que leva eles de Pau de Arara, esqueci de falar, eles vêm e voltam de Pau de Arara. Pau de Arara é aquele caminhão, né? Vai trazendo todo mundo na carroceria. Eles vêm de viagem lá do Nordeste de Pau de Arara e voltam de Pau de Arara. Para quem não sabe, né? Acredito que vocês saibam disso, que antigamente eles vinham assim. E aí o Tônio, né, o Mané Gorila sai correndo atrás, o Tônio pega uma faca e mata o Mané Gorila. Mata o gorila ali. Tá? E aí eles já ficam, e agora, né? Todo mundo viu que matou, mas todo mundo gosta daquilo. Então a gente comemora isso. Tá? Estou dizendo que a gente gosta de morte, mas é necessário lutar. É necessário lutar contra o opressor. E todo mundo já fala pro Tônio ali, né? Foge, pelo menos foge do flagrante, vai pro morro, alguma coisa, vai. Só que a polícia já chega em seguida. Mas, no momento em que a polícia vai chegar, o Bola 7 chega feliz da rua, comemorando. Tá? O Bola 7 chega feliz da rua, comemorando. Por quê? Porque o samba dele foi gravado, e ele chega lá todo feliz mostrando, e ele mostra para a mulher, e a mulher quer, né, não, tem uma morte, não vamos comemorar, mas ele tá comemorando ali, e todo mundo começa a ser, aquele sentimento de alegria invadido, todo mundo começa a dançar ali, e eles dançam, todo mundo dançando, aquela felicidade, e os tiras, tem alguma coisa errada aí, né? O que está acontecendo aqui? Não, nós só estamos felizes porque, né? Olha o que aconteceu, eles contam a história ali do Bola 7 e assim termina a peça, neles alegres. Então, ou seja, eles conseguem ficar com a sua casa, né? A moradia deles, pelo menos ali por aquele tempo, e eles se sentem vingados, né? De todos eles, de uma forma a se livrarem, né, do Mané Gorila. E a peça termina com a conversa do Malu, da Malu e do Lula.
que são ali os dois personagens principais para mim, principalmente o Lula. E o Lula fala para ela, não fica. Não, eu não posso ficar. Fica, eu não posso ficar. E aí ele vai tentar argumentar, mas ele não tem argumentos. E aí ele fala para ela, poxa, se o Rafael estivesse aqui, ele poderia conversar com você, mas ele não está. Aí ela vai embora e fala, Malu, adianta não, Lula. Aí o Lula fala para ela, espera ao menos Rafael, ele vem aí, vamos esperar por ele só para você conhecer. E a Malu hesita por um instante e por fim cede, tá bom, só para conhecer. Pessoal, e aí tá, termina a peça, e a peça termina assim. Os tiras veem por fim o corpo de Mané Gorila, debruçam-se sobre ele, verificam que está morto e olham em torno à procura do assassino. Mas, com exceção de Malu e Lula, que de mãos dadas esperam Rafael, todos os outros dançam alucinadamente, tomados por um verdadeiro delírio, como se diante do corpo sem vida de Mané Gorila se sentissem vingados de todos os Manés Gorilas. Se sentissem vingados de todos os Manés Gorilas, todos os opressores. O Mané Gorila é o opressor. E lentamente cai o pano. Essa espera do Rafael, eles esperando o Rafael, fica aberto. É um fim proposital. O Rafael vai chegar ali. Há a chance do Rafael convencer a Malu. Não estou dizendo que aconteceu isso, mas há a chance. E é essa a esperança. Tá? É isso que o livro, né? Isso que a peça quer mostrar para nós. A esperança do convencimento das pessoas que não perceberam ainda quem é o opressor. De que lado você está. Então essa é a grande mensagem que esse livro passa para nós, e por isso que esse livro é maravilhoso, por isso que essa peça é maravilhosa, por isso que Dias Gomes é maravilhoso, por isso que eu considero Dias Gomes o maior dramaturgo da história deste nosso país. Pessoal, se chegou até o final, aí deixa o seu like, não se inscreveu no canal, ainda se inscreve, ajuda o professor Sid Clay aqui a esse canal crescer cada vez mais. Eu espero que vocês realmente tenham gostado, deixa seu comentário aí, por hoje é isso e simbora estudar!